Gente, bora, vamos dar um pouquinho de pausa. Dessa vez a gente não vai falar algo nada muito técnico, mas eu quero convidar vocês para a gente poder trocar uma ideia. Topam? Beleza? Vocês vão colocar a apresentação aqui. Eu preciso de um passador. Bora? Beleza. Só ver se o Orin está aqui para... Não, acho que não precisa não, cara. Se eu engasgar aqui, alguém me socorre. Combinado? Se alguém engasgar? Então, ó. Tá cheio... Aqui, né, Henrique? Na direita aqui? Vamos ver. Para onde que eu aperto? Eu tenho que... Eu sou o pior na tecnologia. Mas, feito isso, gente, deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Vocês vão ver minha apresentação aí, já está rolando vários spoilers. Quem aqui hoje está no mercado CLT? Eu atuo como mercado CLT e quero construir uma carreira. Sólida. Boa. Pô, somos sobreviventes, então vou trocar. Quem é sobrevivente na brincadeira? 3 pessoas aqui. Quem hoje está empreendendo e tem seu próprio negócio? Peraí. A conta não está fechando. Quem, independentemente do que eu perguntar, não vai responder absolutamente nada? Alguém? Cara, a conta nunca fecha. Ela nunca fecha, é um absurdo. E isso que a conta não fecha, eu vou trazer um pouquinho para você. Aqui, ó. Sinceridade. Palmas para sinceridade. Boa. Gente, não me xinguem agora, não fiquem bravos comigo, deixa para ficar bravo no final, tá bom? Depois vocês fiquem bravos realmente sobre o título da minha palestra. Não leva a sério nesse momento aqui não, porém, eu quero trazer algumas reflexões um pouquinho mais profundas. O que eu peço para vocês? Independentemente, Thiago, mas eu sou CLT. Não, Thiago, eu quero empreender. Esquece isso, adapta a mensagem ao teu cenário, ao teu contexto, ao teu objetivo. Fechado? Bora? Então vamos lá. Quem não me conhece, que é absolutamente todo mundo dessa sala, e está tudo bem com isso, consigo viver bem. Tenho 40 anos, sou marido da Fernanda, filho do Savério e da Vera, pai da Júlia, mentor dela, esse meu projeto de vida. Se eu errar, não posso errar em qualquer coisa na minha vida, menos nela. Nela eu vou tentar acertar o máximo possível. Feito isso, eu também coloco que eu sou dono da Nutella. Gente, galera, Nutella não é a marca, tá bom? Do creme de avelã. Eu tenho que deixar isso claro, porque eu fiz algumas palestras e coloquei isso. E as pessoas perguntaram para mim, e aí, mas por que você, como dono da Nutella, cara, olha que absurdo, como dono da Nutella, tu tá dando palestra. Eu falei, cara, não sou dono da Nutella. Porque se eu fosse de verdade dono da marca de creme de avelã, nada contra, mas eu não estaria aqui. Provavelmente eu estaria nas Maldivas, numa, sei lá, uma boia de unicórnio, tomando pina colada, mas não estaria dando palestra. Então, gente, Nutella é o meu cachorro de 3 quilos que realmente destrói a casa como um todo. Então, esse é o Thiago na pura essência, é ele que vocês vão conhecer agora, mas também existem outros títulos que eu acho que vale a pena a gente dizer. Gente, é um mané, mas não é qualquer um mané, tá bom? Eu construí a minha história profissional, construí a minha carreira profissional ao longo de muita tentativa e erro. 10 anos empreendendo dentro do mercado de meio ambiente, 10 anos empreendendo dentro do mercado de saúde e segurança, até eu montar a minha agência de marketing, que não tinha nada a ver com essa história toda, e acelerando esse processo, e aí efetivamente eu vendi a minha agência e entrei para o projeto da Ventures. A Ventures é uma brand tech que conecta marcas de produtos com celebridades. Você fala assim, nossa, sábado eu estou escutando sobre isso. Tá tudo bem, eu prometo que no final a conta vai fechar. E também o Partners, que é um programa de aceleração de agências, mas hoje o meu negócio principal, o meu principal produto, meu filhinho que está saindo do forno é o High Leader, que inclusive os meninos estão lá, que é uma mentoria que envolve liderança e empreendedores. Mas não é sobre mim que eu quero falar com vocês. Deu certo, eu achei que não ia aparecer. Mas vamos lá. Gente, há 5 anos atrás, quando eu resolvi mudar o curso da minha vida, eu comecei a olhar para uma pergunta especificamente. É como se a gente, imagina que a gente pegasse assim, por exemplo, uma cena e você saísse, eu não posso fazer isso por causa do microfone, e você saísse dessa cena e olhasse ela por cima. E essa cena era o mercado de trabalho. E eu me perguntei da seguinte forma, a gente entende efetivamente, isso não é novidade, que a gente vai passar mais ou menos 1/3 da nossa vida trabalhando, profissionalmente. Ou trabalhando numa organização, ou empreendendo, tudo bem? Que dá mais ou menos, aproximadamente um pouquinho mais de 25 anos da nossa vida, direto, num cálculo, respeitando, enfim, o cálculo Google, que eu digitei exatamente quantos anos passa uma pessoa trabalhando, e a resposta foi mais de 25. Isso se ela viver bem.
Se ela comer certinho os vegetais, não fumar, tudo isso ela vai ter mais ou menos isso. Beleza. E a pergunta é, se algo que é tão importante na nossa vida, por que a gente nunca consegue refletir efetivamente de maneira profunda sobre isso? Porque no final das contas, todo mundo quer ter uma carreira de sucesso, não quer? E as nossas decisões de carreira, de vida, de negócio, onde que elas começam a caminhar? Basicamente, elas são tomadas pelas decisões erradas. Porque se a gente levar em consideração que é o seguinte, basicamente, a maioria das pessoas não vai ter uma carreira de sucesso. E sucesso é relativo, e eu vou entrar no detalhe aqui, tá bom? Mas a maioria não vai ter uma carreira de sucesso. É como uma Copa do Mundo. Trabalha-se muito, poucos vão ganhar. Mas quais são os elementos que fazem isso acontecer? Eu entendo que boa parte das decisões da nossa vida, da nossa carreira, elas envolvem, por exemplo, fases de transpiração, fases de dinheiro, fases de uma série de coisas, concorda? Mas elas são fases, elas não podem ser uma vida inteira. E aqui que eu quero convidar, nessa manhã de sábado, no Nexus, para que a gente comece a olhar um pouquinho para dentro. E eu entendi o quê? Se, efetivamente, a maioria não vai ter uma carreira de sucesso, se as decisões são basicamente pelos motivos errados, ou por ego, ou por dinheiro, ou por imposição social, ou por qualquer coisa nesse sentido, mas não aquilo que efetivamente a gente tem um fit, né? Ou seja, algo que faz a gente, o coração cantar, aquela coisa que você já tem o dom. Se a gente pensar hoje, quantos médicos não poderiam ser excelentes chefes de cozinha, excelentes bailarinas, qualquer coisa, professores, qualquer outra atividade. Mas, Tiago, isso é mais do mesmo. Concordo. Mas não deixa de ser verdade. A Gallup é alguém conhece a Gallup? Não. Gallup é uma das maiores entidades de dados relacionados ao mercado de trabalho, mundialmente falando. Em 2015, isso realmente foi para mim um dado muito surpreendente, eu já trouxe isso em mentorias minhas. Em 2015, eles fizeram um levantamento e falaram com milhares de colaboradores. E eu entendi que o problema é mais embaixo ainda. Por quê? Dessa galera toda que eles conversaram, 30% eram comprometidos com o negócio. 30% somente. Comprometidos, entenda o seguinte, pessoas que estão dispostas a fazer aquilo pelas quais elas são pagas. Não é fazer mais, é fazer aquilo que elas são pagas para fazer. Somente 30%. 50% dessa galera são descomprometidos, ou seja, não fazem nem o básico pelo qual elas são pagas para fazer. Mas esse número aqui para mim foi alarmante. 20% delas ainda são detratores. O que é um detrator? É um colaborador que ainda sacaneia a empresa. E sacanear, ou seja, roubar ou agredir a empresa, vai de diferentes níveis, vai de eu imprimir a apostila da minha faculdade, até efetivamente eu desviar recurso financeiro, profissional dessa empresa. 20% no mercado de trabalho. Então, para quem tem empresa hoje, olha para o teu colaborador, provavelmente algum deles está fazendo alguma coisa para vocês. Então, toma cuidado com isso. Beleza, então, isso são dados que vão trazendo para a gente reflexões. E onde é que eu vou conectar tudo isso? De novo, por que a maioria das pessoas não tem uma carreira de sucesso? Será que efetivamente tudo isso que acontece não tem algum tipo de correlação? E se eu estou montando um negócio, eu posso efetivamente não ligar para isso e seguir minha vida, esperar que dê certo, ou entender que esses dados podem me afetar de alguma forma. E se eu estou no mercado de trabalho, dados são o fator mais importante para uma tomada de decisão de qualquer contexto, correto? A gente viu aqui vários exemplos de dados para uma tomada de decisão. Se eu não levar isso em consideração, eu posso estar vacilando. E olha que interessante, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nessa história, a Bronnie, ela era uma enfermeira, já ouviram falar nisso, né? Incrível. Ela é uma enfermeira australiana que ela cuidava de pacientes terminais. Moral da história, durante muitos anos ela foi colecionando histórias dessas pessoas. E mais ou menos no leito de morte, mais ou menos não, bem real no leito de morte, a Bronnie questionava essas pessoas. E a pergunta era, o que mais você se arrependia? E de uma maneira quase que na sua totalidade, nunca foi de ter feito algo.
mas de não ter realizado aquilo que elas gostariam de ter realizado. E aí, de novo, vamos lá. Gallup, Browning, tem essas duas literaturas que ela construiu, que é bem legal. Eu coloquei o Insta dela aqui também, se vocês quiserem pesquisar. Mas é bem interessante. Então, peraí. No final, existe um arrependimento. Então, por que eu preciso esperar passar todo esse processo para lá, no final da minha vida, eu começar a refletir? Acho que eu não tomei as melhores decisões. Não estou dizendo para a gente chutar o balde aqui e todo mundo viver na praia como hippie. Não é essa a ideia. Se ao menos fizer esse parte do teu processo de vida. Mas feito isso, vale a gente começar a pensar. Então vamos lá voltar para a nossa pergunta. Por que a gente não vai ter essa carreira de sucesso? E eu tenho 3 pontos, 3 variáveis de 3 ensinamentos, de 3 livros que me fizeram provocar. Eu recomendo para vocês, são 3 leituras fantásticas. A hora do print. A primeira delas foi um ensinamento que eu aprendi no livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, que é para a gente ter um motivo forte. O segundo aprendizado que eu aprendi, ficou meio redundante, mas tudo bem, é sobre fora de série, os outliers, do Malcolm Gladwell. Os dois são do Malcolm Gladwell, tá bom? Para ser um pouquinho fora da curva. E o terceiro, eu entendo um ponto de virada. Malcolm, para mim, é um dos melhores autores, tá bom? Todo mundo já deu print, anotou o que quis? Beleza? Depois eu volto também, eu deixo o material para os meninos, vocês podem disponibilizar. Fechado? Tá bom. Seguindo, vamos lá. Então, gente, por que a gente faz o que a gente faz? Já parou um dia, você acordou um pouco mais inspirado, um pouco mais sentimental, pegou aquele cafezinho quente que está um frio danado em São Paulo, e falou assim, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Já aconteceu isso com vocês? Eu tive essa experiência uma vez, dentro do mercado ambiental ainda, acompanhando umas equipes dentro de um parque eólico, em Cassino, Rio Grande do Sul. E aí eu estava no meio do nada, e o parque eólico é no meio do nada, e me veio essa pergunta, falei, cara, por que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Não quer dizer que não gostava, mas quer dizer que foi a primeira vez que eu me questionei de uma maneira íntegra. E ali comecei a achar, e veio nascendo uma sementinha, e para mim acabou resultando no empreendedorismo. Mas também, antes disso, resultou em muito conhecimento, muita conexão, muito treinamento, muito grupo de mastermind, até chegar onde eu estou. E eu estou longe de chegar onde eu quero. Ainda tem muita caminhada por aqui. Então, nessa sacada aqui, deste livro, do Comece pelo Porquê, me pegou um ponto importante. Ti, quer dizer que se eu fizer o que eu gosto, que eu amo, vai dar tudo certo? É maravilhoso? Não parece um tópico meio uma utopia, meio que a gente está vivendo no castelo da Disney, lá da Cinderela? Nossa, um dia lindo de sol, faça o que você ama, seja feliz. E aí, quem paga o boleto no dia seguinte? Quem segura a onda da casa? Alguém aqui tem filhos? Um tem filhos? 1 ou 2? 2, cara, você é um guerreiro. Eu tenho você viu aqui a Júlia, e para mim já é complexo. Tem a minha idade. Pô, então você já é um cara de sucesso, já. Show de bola. Olha, eu não vou te pedir 2 palmas, que é sacanagem também, já só são 2 palmas. Mas feito isso, voltando aqui para a palestra. Gente, o que a gente entende? Não é fácil fazer o que gosta, não é fácil fazer o que você quer fazer, e aquilo que você acredita. É um trabalho difícil para dedéu. Porém, a gente tem que pensar numa coisa também. Uma característica de sucesso de todas as pessoas que alcançaram o tal do sucesso, e o sucesso, na minha concepção, é aquilo que a Browning meio que mapeou para a gente, ou seja, você chegar no final da tua vida e você realmente falar assim, eu fiz tudo que eu precisava fazer, independente do que seja trabalhar no mercado, sei lá, financeiro, seja você cuidar de uma ONG, seja você lecionar para criança, seja o que você quiser fazer. Mas você chegou no final e você falou assim, era isso que eu vim para fazer e era o que eu fiz. Isso para mim é sucesso. Então, se a gente olhar para esse lado, todas as pessoas que alcançaram esse posicionamento, uma coisa elas tinham em comum: paixão pelo aquilo que elas faziam. Não tem como você ter sucesso se você não gostar. Concordam? E o que acontece com a paixão? A paixão, ela desperta a primeira parte que você precisa para crescer, tanto no teu negócio, quanto na tua carreira, que é
influência. Você não consegue influenciar pessoas se você não falar no teu discurso, no teu pitch, com amor do que você está fazendo. Não vai funcionar. Gente, quantas pessoas aqui agora, esse horário, estão, sei lá, num pagode? Um monte. Campos do Jordão sendo massacrados, pisoteados de tanta gente. Um monte. E onde que a gente está buscando conhecimento? Então a gente já está na frente. E um conhecimento que você ama, você está mais ainda na frente, porque não vai parar aqui. Aqui é só um primeiro passo, concordam? Vocês vão ver assuntos, vocês fizeram anotações e revisitem essas anotações, que provavelmente vai despertar um novo caminho para vocês. E isso foi uma coisa que eu entendi. Então não tem como eu ter um certo grau de maestria na influência se eu não gostar daquilo que eu faço. Então isso me pegou bastante. Só que eu já tinha feito 10 anos. E ao contrário do que na matemática manda, no meu mundo, 10 vai ser sempre maior que 50. Porque o que eu pensei? Eu vou fazer 10 anos, já construí 10 anos de um negócio. Eu já tenho sede, a gente já tinha estrutura e tinha tudo mais, mas eu não acreditava mais no negócio. Eu não acreditava. O que eu pensei? Eu posso trocar agora e me prender a esses 10 anos de construção da minha carreira, que eu fiz até aqui, e sofrer nos próximos 50. Para mim, 10, nesse ponto, ele acabou sendo o fator determinante. Eu prefiro abrir mão desses 10 para ter os meus 50 anos fazendo aquilo que eu gosto, que eu quero fazer, entendendo essa questão. E aí abre para o segundo ponto do nosso terceiro pilar, vamos dizer assim, dos 3 pilares. O segundo pilar, que é do livro Outliers, que é os foras da curva. O que as pessoas fora da curva, independentemente do mercado ou do que façam, têm em comum? E essa cena aqui, alguém assistiu esse filme no Netflix? Arremessando Alto? Cara, é muito legal. E tem todo mundo foi impactado com esse Reels ou com esse TikTok do trecho do filme do Adam Sandler dizendo não vou dar spoiler, sobre Obcecado, onde ele diz que a obsessão vence sempre o talento. Independente de quão talentoso você for, você sempre vai perder para uma pessoa que é obcecada. E a pergunta é, aquilo que vocês estão construindo na vida de vocês, na carreira de vocês estão obcecados por isso? Porque o equilíbrio ele não existe, tá bom? Pessoa que fala assim, vou te ensinar como você ter uma vida equilibrada, que você vai conseguir conciliar estudos, família, trabalho, amigos, lazer. Esquece essa pessoa, não existe. Alguma fase da tua vida é transpiração, outra fase da tua vida é família, outra fase da tua vida é estudos, não tem como. E aí você vai ver sobre obsessão. A obsessão não pode ser encarada como algo negativo, mas na minha vida, no que eu aprendi, algo extremamente positivo. E ele traz isso daí, o Malcolm Gladwell. Esse é o Malcolm. Ele traz uma tese, não sei se vocês já ouviram falar, na tese das 10.000 horas, que ele diz o seguinte: qualquer pessoa pode se tornar expert em alguma coisa se ela se dedicar 10.000 horas naquilo. Ok? Não sei se vocês querem fazer essa conta ou não. 10.000 horas dá 416.6.6.6.6 dias se você ficar 24 horas. Só que o Malcolm traz essa questão no livro Outliers, mas tem um outro conceito que está escrito embaixo, que para mim faz muito sentido. Esforço distorce tempo. 10.000 horas, se você ficar só zapeando o teu Instagram, não vai te tornar expert em Instagram. Se você ficar 10.000 horas lendo sobre, sei lá, geoprocessamento, não vai te trazer ser um expert nisso. Você pode ler e decorar todas as leis ambientais. Se você não entender o conceito ou o contexto pelo qual elas são aplicadas, ou o que funciona ou o que não funciona, nada vai acontecer. Então, às vezes, pessoas que têm um menor tempo, mas têm uma carga energética, um esforço maior, provavelmente elas vão sair mais na frente do que quem está simplesmente de bobeira. E onde eu quero trazer? De novo, tem pessoas muito mais inteligentes que nós, e está tudo bem se você escolher isso para a tua vida, que não está efetivamente masterizando o conhecimento
na carreira delas. Faz sentido? Então, efetivamente, a partir do momento que você vive que o esforço distorce o seu tempo, e eu entendi que eu faço aquilo pelo qual eu gosto, eu tenho tesão em aprender. Uma das coisas que eu estou ficando maluco de aprender é sobre sistema solar. Eu sou fascinado por isso. Sou fascinado. Então, tudo que tem, quer abrir o meu TikTok agora, o meu Instagram, é só isso que acontece. É isso e Fórmula 1. São as coisas que mais acontecem para a minha vida. Eu não pretendo ser piloto de competição e nem pretendo ir para o espaço. Mas ali eu vou entendendo conceitos ou insights, ou até o momento que eu me coloco em concentração, estado de meditação, pelos quais ideias vêm vindo. E outra coisa que eu aprendi a ter, um bloco de notas. Bloco de notas salva a gente. Galera, tomem cuidado por só anotar e nada fazer com isso. No final do dia, a minha reflexão para vocês, escolham dessas anotações, 2 ou 3, e coloquem como execução para segunda-feira, porque senão a gente só está buscando intelectual, e isso não vai mudar o nosso jogo, tá bom? E aí, a gente vai para entender uma parte que é muito importante. Cara, se a gente olhar 10 mil horas, eu preciso ter 10 mil horas para me tornar um especialista, para ter um melhor negócio relacionado à engenharia ambiental? Eu preciso disso? Não. Por quê? Hoje o mercado, as pessoas não fazem o básico. Ninguém está fazendo o básico mais bem feito. E se você fizer o básico, a gente estava conversando agora, recentemente, estava conversando com a Bruna, e aí veio essa tese. Por quê? Quer uma prova de que ninguém está fazendo o básico? Na empresa de vocês, quem chega, dá bom dia e sorri, as pessoas não sorriem para ninguém. Cara, estou cansado de ficar no vácuo no elevador e falar assim, bom dia, e a pessoa aqui no celular, e não fala nada. Sorrir se tornou algo escasso, não é mais commodity. E olha que absurdo. Se você efetivamente começar só a sorrir e cumprimentar as pessoas, você se torna mais influente. Concorda? Quantas horas de masterização em sorrir? Nenhuma, é só fazer o básico. Qual que é o básico? Ser solícito, ser prestativo, com o seu negócio, atender bem o teu cliente, olhar para vendas, é básico. E adivinha, as pessoas não querem fazer o básico. Então, se você consegue entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, masterizou essa questão, faz aquilo bem feito e faz acima do básico, adivinha, você está acima da média, você já não é mais medíocre. Cara, não estou falando aqui para a gente ficar, desculpa meu inglês britânico, cagar regra, mas eu estou dizendo que é possível fazer um resultado que seja confortável para a gente chegar lá no final da vida, sem efetivamente ter que sacrificar a nossa vida. É só começar a olhar os dados e as decisões. Então, o terceiro pilar que o Malcolm traz é o ponto de virada. Quando eu vi esse conceito pela primeira vez, eu tenho que confessar, eu comprei o livro achando que vai ser aquele ponto, aquela hora que você tira a cabeça e fala, não, eu vou ser um super-homem, uma super-mulher, eu vou desbravar o mundo. Não, não era nada disso. Mas em compensação fui surpreendido por um conceito que, de novo, pode ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. Que é o seguinte, o que ele entende como um ponto de virada? É um momento efetivo pelo qual algo explode positivamente. Exemplo. Gente, desde quando pistache é legal? Galera, concorda comigo? Do nada é cool pistache. Sorvete de pistache, comer chocolate com pistache, usar roupas cor pistache. Da onde veio? Pistache era sempre aquele sorvete que ficava encalhado no fundo da geladeira. Mas agora é cool, é legal. Da onde isso aconteceu? E ele entende que esse é o ponto de virada, o momento que qualquer coisa vem em linha, uma tendência, e do nada ela explode, rampa. Isso pode ser apresentado por 3 grandes conceitos. Primeiro, lei dos poucos. Diferente do que a gente imagina, não houve um exército gigantesco de pessoas que dizendo, eu amo pistache, vocês precisam amar pistache. Pequeno grupo de pessoas que tem 3 características fizeram com que isso viralizasse. A primeira delas é um grupo chamado conectores.
Quem são os conectores? Pessoas que não necessariamente são muito famosas, porém, eles têm muito relacionamento, conhecem muita gente. Todo mundo conhece alguém do nosso meio, da nossa família, que é aquela pessoa que fala, todo mundo conhece essa pessoa. Todo mundo conhece. Quer falar com alguém? O ciclano apresenta Beltrano. Aí você fala assim, cara, a rede de relacionamento dessa pessoa é imensa. Então, essa é uma característica. A segunda característica chama-se Mavons, não me pergunte por quê, não consegui entender até hoje por esse nome, mas tudo bem. Que são pessoas que são experts. Elas conhecem muito sobre aquele assunto. Então, porque as pessoas que são, sei lá, mestrados em pistache. Então, eles conhecem muito sobre isso, efetivamente. E aí, qual que é a sacada deles? Eles gostam de dividir e ajudar as outras pessoas. Então, são pessoas que têm um conhecimento técnico muito fundo. Terceiro, são os vendedores. Esses são os populares. São pessoas que realmente elas têm uma audiência muito alta. Segundo, fator de fixação. Ter uma mensagem, algo que grude na mente das pessoas. Que realmente as pessoas pelas quais elas vão sempre se lembrar. E terceiro, o poder do contexto. O ambiente molda as pessoas. O ambiente pode direcionar essa trajetória. Então, se a gente pegar a lei dos poucos para a nossa carreira, ou seja, se eu tiver uma pessoa, eu conhecer, e inclusive, vocês podem fazer essa pesquisa no LinkedIn de vocês, a maioria das pessoas que estão empregadas hoje vieram de indicação de outras pessoas. A maioria. E nunca é pessoas muito próximas do teu círculo de amizade. São pessoas que você conhece, conhecidas, ou vamos assim, tem um pequeno distanciamento. Porque elas efetivamente, elas lembram de ti e elas vão levar adiante. Então, se você um dia estiver tendo um infarto na rua, pelo amor de Deus, não fale, pelo amor de Deus, gente, me ajudem. Escolha, eleja uma pessoa e fala, você me ajuda. Por quê? O que acontece? Efeito da vidraça quebrada. Se uma vidraça está quebrada, todas vão ser quebradas, naturalmente. Então, entenda o quê? Se uma pessoa estiver aqui, eles vão olhar para falar assim, não, esse daqui vai ajudar, o outro vai falar, esse vai ajudar, o outro vai ajudar, no final a pessoa morre, ninguém ajuda. Então, escolha uma pessoa. Segundo ponto, dentro dessa questão dos Mavons, dentro da tua carreira tem alguém que tem muito conhecimento técnico na tua área, e pode te suplementar tecnicamente, pode te ajudar, certo? Terceiro, as pessoas são muito populares. Se elas puxarem você, e você estiver muito sempre ao lado delas, você pode pegar essa onda. Então, se você conectar essas três características, vai dar certo. Tiver realmente uma imagem boa, um currículo bom, ou uma empresa ser realmente com um serviço diferenciado, tende a dar certo. Mas o terceiro, contexto. Pessoas estiver no ambiente pelo qual você continua se conectando, conversando com outras, conhecendo pessoas, estudando, masterizando o teu conhecimento, é o terceiro ponto que fecha essa conta. O que vocês estão fazendo hoje, quem aqui já conhecia alguém que está aqui? Eu falo assim, não, já conhecia, provavelmente não conhece, certo? Olha a capacidade e oportunidade de conexão que vocês podem fazer. Façam esse tipo de conexão. Evento, ele é preparado para isso. Eventos de multidão, você vai ver lá de longe o palestrante, vai precisar de um binóculo. Vai entrar, vai sair, não vai conversar com ninguém. Aqui você tem a oportunidade de interagir. Então, provavelmente, aqui você tem muito mais chance de êxito do que em qualquer outro lugar. Estar no ambiente certo faz a diferença. Estar com as pessoas certas faz a diferença. Estar conectado com as inovações faz a diferença. Feito isso, tem outro fator, e eu quero que vocês levem algumas mensagens para ajudar no dia a dia de uma maneira rápida e prática. Pareto para tudo, Pareto é vida. Alguém não conhece Pareto? Vamos lá. Pareto, para quem eu sei que nunca vai responder, mas tudo bem. Pareto, basicamente, é 20% de qualquer coisa representa 80% do todo. Então, se você pegar 20% das suas melhores decisões, provavelmente elas vão representar 80% do teu resultado. Então, se você pegar efetivamente 20% das suas conexões, vai representar 80% do teu avanço. 20% dos teus estudos vão representar 80% da tua carreira acadêmica. E assim por diante. Então, ao invés de vocês quererem fazer tudo, e todo mundo querer fazer tudo, escolha quais serão os 20% que vocês vão se conectar. Quais serão os passos que vocês vão dar, que vai representar 80% da decisão de vocês. Ok? Pareto é vida. Segundo ponto, que ajuda muito.
Eu acho que aqui fecha mais do que efetivamente você fazer o seu porquê do Simon Sinek. Nada contra. Tudo bem, trouxe aqui como um grande aprendizado para a gente. Mas ao invés de efetivamente eu amar meio ambiente, eu amar indústria automotiva, eu amar gastronomia, cara, é muito mais legal eu amar construir a jornada. Eu gostar de aprender, eu gostar de ir em eventos, eu gostar de colocar em prática, eu tomar tombo, que vai tomar tombo pra caramba, aprender, continuar erguendo, seguir em diante. Então, construir a jornada deve ser muito mais legal do que o destino final. Se você pegar isso e aplicar para a tua vida, provavelmente o resultado vai ser maior, porque você não vai cansar. As pessoas, existe uma, eu juro que eu já estou chegando com o meu tempo, tá bom? A Lavia está aqui assim, quase me matando, mas tá bom, esse é o papel. O Michael Jordan, durante muito tempo, nem sei se ele faz isso ainda, todo mundo conhece o Michael Jordan, certo? Ele tem uma oficina chamada Camp, que ele chama alguns empresários, algumas pessoas, e ele bate uma bola e conversa sobre a vida. E dentre dessas histórias, tem no livro dele, que um dos empresários tem um filho que estava começando a carreira de basquete, e ele perguntou: Michael, eu tenho um filho, assim assado, você tem algum conselho para o meu filho? Ele falou: fala para ele amar o basquete, e não amar vencer, porque se ele amar vencer, o dia que ele perder ele vai desistir, mas se ele amar o basquete, ele vai continuar jogando. Sacada simples e objetiva. E o último ponto, gente, não menos importante, ou melhor, o mais importante de tudo, de verdade, o mundo está cheio de gente que tem boas ideias, o mundo está cheio de acadêmicos, com um monte de certificações, um monte de diplomas, o mundo está cheio de pessoas com boas intenções. De verdade, ninguém vai ficar conhecido por aquilo que só pensou em fazer, mas sim por aquilo que ele efetivamente fez. A decisão está na mão de cada um de nós. E eu acho que hoje vocês já deram o primeiro passo nessa direção, mas foi um passo. Agora a caminhada inteira depende de cada um de vocês. Fechado? Galera, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.